E é o que Deus, ele quer fazer mesmo com a gente. Às vezes a gente tá numa situação tão precária, assim, né? Tão longe de Deus, tão afastada. E no fundo a gente sabe que a gente não pertence àquilo. E a gente quer voltar a ser o que um dia a gente já foi com Deus. Mas a gente não tem força e a gente acha que começa a acontecer mil coisas na nossa mente. Começa a pensar que a gente não tem mais jeito, que Deus não aceita mais a gente. E que a gente nunca vai conseguir voltar a ser o que era com Deus. Mas ele faz isso possível. Ele não desiste da gente porque a gente se sujou. Ele não vai desistir da gente porque a gente tá fazendo um monte de coisa errada. Isso não é nada pra ele. Ele pode muito bem ir lá atrás de você, pegar, limpar e te fazer novo. Assim como ele fez comigo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda, tô começando esse canal agora, então eu queria pedir pra você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo, também compartilhar, se você gostar. Eu quero compartilhar alguns testemunhos, algumas coisas que aconteceram na minha vida, que eu tenho sentido de compartilhar, não guardar mais pra mim. Tipo, eu tenho sido muito incomodada, assim, pensando que eu preciso contar o que Deus tem feito na minha vida. Nem sempre é fácil, porque eu nunca fui uma pessoa muito aberta, assim. Era mais a minha família, alguns amigos que sabiam tudo o que estava acontecendo comigo. Mas eu tenho sido incomodada a contar, porque a gente não entende muito a razão, né? Mas Deus sabe. Então eu decidi fazer esse canal de novo, começar esse canal do zero. Eu já tinha um canal aqui no YouTube, mas eu perdi o acesso, né? Porque eu esqueço tudo, esqueço a senha e tudo. Então eu vou começar a contar, gente. Não vai ser fácil, porque eu tô quase 100% de certeza que eu tenho TDAH. Alguma coisa, eu tenho, gente. Porque não é fácil pra mim manter, não é nada fácil pra eu manter o pensamento e não vai ser nada fácil pra eu tentar contar essa história de uma forma que vocês compreendam, tá? Mas eu vou tentar. Bom, eu vou começar um pouquinho de antes pra vocês entenderem, tá? O que aconteceu comigo? Eu comecei na igreja e aceitei Jesus quando eu tinha 17 anos, mas quando eu tinha 22 anos, eu e algumas amigas da igreja, a gente decidiu sair da igreja, porque a gente estava numa fase de ser rebelde mesmo. A gente queria aprontar, a gente nunca tinha vivido assim, né? A gente não conhecia o mundo, isso eu entendo, porque eu me arrependo, mas eu entendo, os jovens, eles têm curiosidades pra conhecer, tá? Eu saí da igreja e quando a gente decide fazer o que a gente quer, a gente começa a alimentar, né? A gente decide fazer o que a gente quer, aprontar, sair, beber, namorar e tudo. Aí a gente começa a alimentar isso. Isso fica cada vez mais forte. E aí, isso aconteceu comigo. Saí da igreja e um abismo foi chamando o outro na minha vida. Eu ia na igreja de vez em quando, eu não conseguia deixar de vez, eu sentia falta, eu tinha saudade de Deus, no fundo eu sabia que aquilo não era pra mim, porque no fundo é assim que acontece todo mundo. Sabe que não é pra estar ali fazendo aquilo, não se sente pleno, não se sente feliz, mas tá... Depois que você entra com o pé, é muito difícil sair. É como uma areia movediça, isso que aconteceu comigo. Então eu fiquei 5 ou 6 anos, assim, fora da igreja. E aí no finalzinho desses 6 anos eu tava numa situação, assim, terrível, no fundo do poço de lama mesmo. Fazendo coisas, assim, que eu nunca me imaginei, né? Mas o laço tá aí, cai quem quer. Eu ficava pensando todo dia, assim, eu não tinha força pra ir na igreja, eu não tinha força pra buscar, sabe? Tipo, eu sentia meu espírito, assim, completamente, assim, sabe, quase morrendo, quase morto. Eu não tinha força pra nada. Às vezes eu orava, falava, Senhor, eu queria tanto voltar, mas eu nunca vou... Tipo assim, a gente pensa que a gente nunca mais vai ser o que a gente era com Deus. Eu pensava, nunca mais vou conseguir ser o que eu era com Deus, né? Não sei o que. Começo a pensar, nossa, nunca mais vou voltar pra igreja, não tem mais jeito pra mim. Eu tô aqui mesmo nessa lama, vou viver assim pra sempre, tá. E eu tinha esse pensamento, assim, no fundo eu queria voltar, mas eu sabia que eu nunca mais ia conseguir voltar. Pensava que eu nunca mais ia conseguir voltar. Aí, chegou num dia, eu tava ouvindo, foi muito louco esse dia, porque ó, esse é um pequeno detalhe que eu nunca pensei muito, mas foi uma oração que eu fiz, assim, muito sincera, né? Eu tava ouvindo a música, porque eu sempre continuei ouvindo música
cristã e, assim, ouvi as duas, né, na época. Aí, eu tava ouvindo a música da Eixla, uma música da Eixla, que chama Tira-me do Vale. Eu tava deitada na minha cama com fone, eu tava ouvindo outra música, de repente começou essa música. E eu comecei a prestar atenção na letra, a letra começou a me tocar, assim. Eu comecei a sentir uma tristeza, assim, dentro de mim, né? Eu comecei a cantar a música, né, porque eu já sabia a letra. Eu comecei a cantar, assim, muito sinceramente. A música fala, tira-me do vale, eu quero ver tua mão, tira-me do vale, quero libertação, chega desse vale, quero agora viver, quero asas de águia para subir, quero os pés como os das costas em mim. Aí eu cantava a música, eu comecei, tipo, fazer como uma oração, sabe? Eu sabia que não tava certo, nada tava certo na minha vida. E aí, no dia seguinte, eu comecei a ficar com uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor aqui na nuca, uma dor de cabeça e tal. Aí no outro dia, um pouquinho pior, no outro dia, febre, no outro dia, uma tosse, um negócio, assim, um corpo ruim. Aí eu falei, ai mãe, quero ir no médico, porque eu tô muito ruim, tô com mal-estar, sabe, não conseguia fazer nada. Aí eu fui no médico, o médico falou, você tá com uma gripe. Ele me deu um remédio, pirona, xarope, tava com tosse, né? Aí ele mandou de volta pra casa. No outro dia, eu tava pior. Aí no outro dia, aí eu fui de novo no médico. Ele me deu um outro remédio lá, um antibiótico, eu comecei a tomar. Aí passou 2 dias, eu piorei tanto que eu não conseguia levantar da cama pra ir no banheiro. Nossa, eu tava na cama deitada, só ficava assim, ó, largada. Eu levantava pra ir no banheiro, a hora que eu voltava, eu tinha... Nossa, eu tava quase morrendo, eu ficava assim, ó, sabe, fazendo muita força pra respirar. Fui de novo no médico, já era noite. Aí ele pediu um raio-x do peito. Ele falou, ai, você tá com pneumonia. Aí eu falei, ah, que bom, né? Pelo menos agora ele vai me dar um remédio certo, eu vou sarar. Beleza. Daí ele deu um remédio lá. Esqueci o nome, era um remédio muito normalzinho também. Eu tomei tudo, passaram-se mais 2 dias. E eu tava, assim, numa situação muito ruim. Só que, assim, era muito louco, porque eu tava em paz, sabe? Eu não tava pensando, ai, nossa, eu tô muito ruim, sabe? Eu não tava preocupada. Eu tava em paz, assim, tava ruim. Aí eu não conseguia mais levantar, nem pra ir no banheiro eu não conseguia ir, porque eu ficava assim, ó. Daí aí eu falei pra minha mãe, a gente precisa ir pro hospital. Só que aí ela tava com medo, porque ela tava me vendo daquele jeito, né? Eu não conseguia levantar e mexer. Ela falou, não vai conseguir ir pro hospital. Ela chamou a ambulância. A ambulância veio, eles começaram a medir a minha saturação, tudo, febre, tudo. Aí eu fui pra ambulância, eles me levaram, só que eu precisei me mexer um pouco, sabe? Levantar aqui, deitar ali na maca deles, não sei o quê. Eles sempre monitorando. A ambulância desceu a rua de casa e virou assim. A moça viu que eu tava quase sem saturação. E eles pararam a ambulância na rua e começaram a me dar remédio, sabe? Tentar me acordar, me manter viva. Porque já tava mais pra lá que pra cá. Aí, chegando no hospital, eles me levaram pro UPA, porque eles não levam pro hospital, né? Eles levam pro UPA primeiro, pra depois esperar a vaga, pra poder sair a vaga e ir pro hospital. Eu cheguei lá, fiquei o dia todo, eles me encheram de remédio lá, mas assim, o médico era muito bom. Ele chamava Gabriel, ele é um anjo, assim, porque ele fez as coisas certas, sabe? Aí eu fiquei o dia todo lá, sendo medicada. Quando chegou a noite, eles me deram uma inalação. E depois dessa inalação, eu piorei muito, eu não conseguia mais respirar, simplesmente não entrava ar no meu pulmão. E o médico viu que eu tava assim, ele falou pra minha mãe, depois ele falou pra mim, ele falou assim, olha, você não tá mais conseguindo respirar sozinha, a gente vai precisar te entubar, porque você tá sofrendo pra respirar e isso é muito perigoso. Sabe, eu acho que eu não tinha ideia, porque eu tava muito em paz. Eu não fiquei com medo de morrer, sabe, em nenhum momento passou na minha cabeça, nossa, eu vou morrer, nossa, eu tô morrendo, eu tô muito ruim, nada. Aí eu fiquei entubada. Esse médico, ele criou uma mini UTI lá na UPA, né? Aí eu fiquei lá esperando a vaga, até sair a minha vaga. E aí, passou um dia ou 2, saiu a vaga.
E quando eu fui transferida pro hospital, na ambulância, eu quase morri de novo. Porque, assim, eles mexeram em mim, né? Eles tiraram de lá pra colocar na ambulância. E aí na ambulância, quando chegou lá, eu tava quase indo de novo. Isso é minha mãe que conta, né? Que quando chegou lá, assim, a hora que a ambulância chegou no hospital, eles precisaram esperar, eles precisaram me restabelecer pra poder me levar de novo pro hospital. Então foi uma luta. E aí nesse hospital, eu fiquei entubada. Isso foi numa segunda noite. Eu fiquei entubada até na sexta, desacordada, que eu não via nada. Não vi nada, não lembro de nada desses dias. Não sei nada mesmo. Não sei. Mas eu sei que muita coisa aconteceu comigo nesses dias, enquanto eu tava entubada. Mas eu não sei, eu não lembro. A primeira coisa que eu lembro foi no momento que eu tava começando a acordar. Porque nessa UTI, eles não sabiam o que eu tinha. Então, eles fizeram vários exames. Eles estavam suspeitando a princípio de H1N1. Eles fizeram o teste, deu negativo. Fizeram uma outra bactéria, uma outra gripe, uma outra não sei o que, tudo negativo. Eles não sabiam o que era direito. Então, eles me colocaram numa UTI sozinho. Eu estava isolada lá. Tipo assim, então tinha... Aqui eu tava aqui, aí tinha um vidro. Depois saía dessa porta, tinha um outro vidro. E depois tinha os outros pacientes. E aí, na hora que eu comecei a acordar, eu tinha a sensação que tinha um homem sentado do meu lado. E aí, na minha cabeça, era um guarda. Assim, sabe? Eu pensava, o guarda daqui, é o guarda, é o guarda, é o guarda. Só pensava isso. E aí, na hora que eu comecei a acordar assim, eu só podia receber 20 minutos, não, acho que nem 20, acho que era 10 minutos de visita por dia. Aí é só minha mãe. Aí chamaram ela, que eu tava começando a acordar. Foi até mais cedo do horário. Ela entrou lá, eu saí quase chorando assim já. Ela falando assim, nossa, você tem noção do que aconteceu, filha? Você quase morreu de verdade, você quase morreu, foi muito complicado o que aconteceu com você, não sei o quê. Ela começou a me explicar, você tá aqui isolada, não pode ficar com... Ela começou a se, tipo, meio que se explicar, né? Ela falou, você tá aqui sozinha, isolada, por isso que eu não posso ficar aqui com você, eu só tenho que vir um pouquinho, não sei o quê. Aí por isso que você tem que ficar aqui sozinha, ninguém pode entrar aqui, porque eles não sabem. Começou a me explicar. Eu falei pra ela assim, tava meio grog, né? Eu falei, mas tem um homem aqui do meu lado, guarda. Eu falei, tipo assim, eu quis dizer, tipo, eu não tô sozinha, tem um homem aqui. Aí minha mãe regalou os olhos, assim. Tipo, ela sabia o que eu tava querendo dizer, ela sabia o que eu tava falando. Mesmo que na hora eu não soubesse direito, mas ela sabia. O olho dela encheu de lágrimas, assim, sabe? Ela ficou meio que, tipo, ela ficou sem palavras. E foi uma coisa muito louca, isso. Porque quando eu comecei a acordar, assim, eu não virava, assim, e vi ele, e eu não tinha vontade de olhar e ver, sabe? Tipo, eu não pensava assim, quero ver quem que é esse homem que tá aqui. Nossa, que estranho, quem que é esse homem que tá aqui do meu lado, sabe? Eu queria ver quem era, se era meu pai, se era meu irmão, quem que era. Eu não via isso, não sentia isso. Eu tava assim, deitada só, aí eu sentia um homem ali, ficava tranquila, assim, sabe, eu me sentia em paz, pegava e dormia de novo, porque eu tava grog, né, era muito remédio que eu tomei. E aí depois eu lembrando, né, eu falei, nossa, realmente ele tava lá comigo, realmente.